Foi. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Universo. Eu sou o Diego Miranda e estou feliz em estar aqui com vocês. Esse é mais um episódio aqui do hashtag Conversando Com. E eu queria já dizer para vocês, deixarem um like aqui no vídeo, demonstrem que gostaram e deixem um comentário, se inscrevam no canal, ativem as notificações e chamem mais alguém. Também agradecer as muitas pessoas que têm se inscrito no canal ultimamente, no momento de gravação desse vídeo, 1º de março. O canal já ultrapassou a marca de 1.700 inscritos. Meu muito obrigado a todas as pessoas que têm chegado aqui. Passei pelo canal. Gente, eu tô aqui hoje com a PH, Tudo bom? a bicha poética, que é poetisa, que é artista de rua, que é slammer, produtora cultural e tantas outras coisas que a gente vai conhecer aqui. Não tô aqui para falar da PH, ela vai se apresentar, nós vamos conhecer o universo dela e é bem isso. PH, eu queria começar contigo com a primeira reflexão, que é bem clichêzona assim, mas a gente tem que entender um pouco o óbvio, né, cara, pra superar algumas coisas. Como é que tem sido pra ti transitar pelo universo da poesia, da rima, da literatura, da arte em geral, sendo que ela invariavelmente é povoada por homens, né? Brancos, cis, heteronormativados e tal. Como é que tem isso, assim? Tem sido pra ti, sempre foi, enfim, fala aí pra nós. Primeiramente, né, me apresentando para as pessoas, me reapresentando, que eu acho importante também, assim, eu acredito que é importante que nós, pessoas pretas, LGBTQIA+, enfim, corpos dissidentes, a gente tenha sempre as breves apresentações, enfim, pelos apresentadores, todas as pessoas, mas eu acho importante que a gente se paute, né? Porque senão as outras pessoas interpretam enfim, de N outras formas, o racismo, enfim, as opressões acabam nos pautando da maneira na qual eles acham interessante, né? Mas eu sou APH, sou artisticamente conhecida como bicha poética, ainda estou, porque eu estou nesse processo de transição artística também. Eu sou produtora cultural, comecei minha carreira artística através desse lugar de produtora. Então eu não comecei exatamente como artista, eu comecei primeiro produzindo, vendo esse lugar da arte, de como que a galera se movimentava, principalmente enquanto artista independente. Eu sou slammer, mas atualmente sou mais slam master, que é a pessoa que apresenta os slams, né, que a gente conhece como mestre de cerimônia. Também hoje sou criadora de conteúdo digital para a internet sobre poesia e outras narrativas que compõem o meu corpo, como negritude, enfim, pautas LGBTQIA+. Sou escritora, poeta, resumindo, eu me sinto artista da palavra. Massa. Né? E nesse processo de me entender artista da palavra e entender essa disputa de narrativa que é a literatura e perceber que ela é um local, né, assim, predominantemente ocupado por homens cisgêneros, héteros, brancos, eu creio que é óbvio que hoje a gente consegue ter uma expansão maior, né, assim, de outros corpos que não correspondem a essa lógica hegemônica. Nesse lugar da disputa de território, vamos falar dessa forma, né, que é a literatura, mas ainda temos essa predominação de corpos privilegiados, eu acho que essa é a palavra, né, assim. E eu acredito que são passos de tartarugas, mesmo que a gente tenha avançado em muita coisa, né. Mas eu tenho sentido um avanço, mas ainda é um avanço que exige dos nossos corpos, o que é uma pena ainda, muita força mesmo, assim, para poder fazer uma virada de chave e entender que a literatura ela é uma linguagem tão diversa e que nada mais justo que os corpos que construam essas narrativas literárias sejam corpos diversos, assim como a própria literatura, né? E que ela não sejam pautada num processo colonizador, eu diria assim mesmo, sabe, assim, com corpos que, querendo ou não, historicamente sempre foram opressores e violentos, né, querendo ou não, porque eu acredito que a partir do momento que a gente exclui certos corpos certos não, acho que a gente exclui corpos importantes para a nossa sociedade de locais que são essenciais para a vida, eu acredito que são processos de violência, né, uma violência que ela é muito simbólica e também ela é patrimonial. Então eu acredito que tem sido uma trajetória de muita força
que eu acredito que com as nossas histórias, com as nossas escrevivências, como diria Conceição Evaristo, a gente vem tentando que seja um local também de muita leveza, né? E através do apoio de umas às outras, de uns aos outros, enfim, de umas aos outros, né? Acredito que tem sido esse processo também de entender que essa força e essa leveza ela é construída na base de uma coletividade, né? Sem Então, dúvida. tem sido eu acho que se fosse resumir hoje esse processo de como que a gente disputa esse território para que a gente vire essa chave da hegemonia heteronormativa e branca, eu acredito que tem as palavras que tem definido é força e leveza. Força para poder abrir caminhos assim como Exu e leveza para que a gente consiga se amar e se ajudar na força de Oxum, né, que é a rainha das águas e que das águas doces, que é a rainha do amor, do afeto. Então, Massa tem demais. sido muito nessa perspectiva assim. Massa demais, cara. Abrindo os caminhos. Esse é o momento que eu peço mais uma vez para vocês deixarem o like, não esqueçam de demonstrarem o gostei. Comentem aí se você já conhecia a PH, se tem contato com o slammer, com artistas de rua, com a poesia. E se enfim. vê pelo meu perfil, comentei, vim pela PH, tá? Comenta, ajuda o nano influencer aqui a se tornar um micro influencer, tá? Vamos começar aí a fazer com que, inclusive, a lógica de criadores digitais não sejam apenas sudestinas, enfim, sulista, que a gente consiga fazer com que pessoas nordestinas possam chegar nesse lugar. Beleza? Maravilha, cara, maravilha. Nano influencer aqui. Eu tenho estudado sobre isso, assim, né? Somos nanos influencers, a gente ainda não passou dos 10.000K, então É verdade, é verdade. ajuda a gente, Massa. Se inscreva, ativa as notificações, visualizem os vídeos, pô. Dê uma passeada lá. Ativa o sininho. Cara, segunda reflexão, e aí é trazendo um pouco a memória, tá entendendo? Uma herança que talvez você conflua também, se some, que é de uma figura emblemática que provavelmente nos registros históricos tenha sido a primeira pessoa transgênera que o Brasil tem notícia, que é Chica Manicongo. E aí eu tô falando da Salvador, do Brasil colonial, do século XVI, de uma figura que veio do Congo e uma pessoa negra que foi escravizada e não se identificava, né, esse corpo heteronormatividade em pleno século XVI, vejam só. E ela passeava lá em Salvador, de forma impávida e transgressora e tal, com as suas vestimentas de rainha que era, porque essa expressão manicongo é um título. E eu jogo pra ti, assim, como é que tu se enxerga hoje, em 2022, século XXI, de que forma tu se conecta, tu se aproxima e como tu reverbera essa herança que remonta à grande Chica Manicongo. Eu acho que a minha maior conexão com Chica é dizer que eu sou fruto de Chica, né? Eu dentro desse processo de falar de Chica, acredito que falar de Chica Manicongo também é falar sobre mim, né? E falar de mim é falar de Chica. Eu acredito que é uma via de mão dupla, assim. Dentro desse processo de se perceber Chica, né? Porque faz exatamente hoje... Eu sei que eu não preciso do aval de ninguém, mas fazem 3 semanas que eu renasci, né? Então fazem 3 semanas que eu cheguei pra minha matriarca, né? Que é minha mãe. Minha madre disse que já sou bicha periga. Então isso aqui também é homenagem a ela. Pega a letra aí. E que eu cheguei pra minha mãe e contei que me identifico como travesti, né? Como uma travesti, né? Essa identidade de gênero feminina, com pronomes femininos, que se vê nesse lugar de não ser homem, não é mulher, mas que é travesti, que é uma identidade feminina, mas que não reivindica, inclusive, esses locais binários da heteronormatividade, né? Que são os únicos locais postos para os nossos corpos, né? Que ou você é homem ou você é mulher. Você não pode transcender essa lógica. Então, fazem 3 semanas que eu recomecei enfim, e percebi o quanto é transgressor você falar da sua corporeidade de uma maneira leve, principalmente com as pessoas que lhe apoiam, né? E eu fico muito feliz da minha matriarca ser a pessoa que mais tem me ajudado nesse momento. Então é muito doido porque quando eu me vejo uma travesti, né, e me reconheço nesse lugar, e principalmente, enfim, século XXI, modernidade, né, do que a galera fala, eu consigo perceber que falar sobre identidade de gênero e principalmente sobre a travestilidade
É entender que eu não tô falando, como as pessoas dizem, de algo moderno. Eu tô falando de algo que é Beleza, histórico, assim. beleza. Falar sobre travestilidade é falar sobre história mesmo. E perceber de que a travestilidade não é algo que vem da agora, sabe? Vem, enfim, de muitos anos atrás. E que no Brasil perpassa também por uma questão de que a travestilidade ela foi sempre colocada num local de opressão, assim, né? Principalmente quando se relaciona a corpos transnegros, quando a gente fala de Chica-Manicongo, né? Então, quando eu falo de Chica, eu falo sobre também ser resistência, né? Mesmo que a gente tente suavizar as nossas existências, não tem como a gente não falar de existência travesti se a gente não fala de resistência, né? E a gente só é essa resistência porque muitas pessoas precisaram tombar na luta como Chica Manicongo, precisaram, enfim, ser Exu e abrir caminho para que tantas outras estivessem aqui, né? E para que a gente não se tornasse em estatísticas, assim. Então é muito doido a gente sair desse a gente perceber que travestilidade ela não começou a pauta, né? A discussão e corpos travestis não começaram há 20 anos atrás. Começaram, enfim, na época de Brasil Colônia, Verdade. enfim. Então, não tem como a gente, inclusive, cair nesse papo leviano de dizer que travestilidade é algo atual, né? Não, não é algo atual. Tipo assim, perpetua-se na atualidade, mas que é algo histórico também. É por isso que eu sempre brinco com as pessoas que, na perspectiva de me entender cura travesti, né? Porque eu quero ser cura para as travestis, para minhas, como eu quero ser cura para outras pessoas também, né? É se entender que essa cura ela é histórica. Eu me curo com as que vieram, eu me curo com as que estão e eu me curo para que tantas outras que possam vir estejam vivas, né? Então, e quando eu comecei a me entender nesse lugar, eu comecei a perceber que eu tinha que buscar referências. Por vezes eu fui minha própria referência, porque não sentia, né? E não tive acesso a esses estudos. E quando eu me pego entendendo que mesmo eu sendo minha própria referências, eu posso ter referências que já passaram e que infelizmente tiveram suas vivências invisibilizadas, eu consigo me sentir um pouco mais forte para que me cure e cure outras pessoas, outras realidades com a minha corporeidade, com as minhas escrevivências e, enfim, Que massa. com a minha vivência, né? Que massa, PH. Então, viva Chica Manicongo, Viva, viva PH, viva presente. Dandara, viva tantas outras que estão Axé. aí, sempre estarão. Última reflexão é mais clichêzona também, é aquela coisa, quais os projetos atuais que você tem desenvolvido. Eu sei que tem um livrinho bem aqui perto da gente. Que vocês não estão vendo, tá, gente? Vamos falar um pouco sobre isso. E, claro, dar algumas dicas mesmo e tal para pessoas LGBTQIA+, que tem esse impulso, essa vontade de enveredar pelo caminho da poesia, da rima, da arte de rua, enfim. Fala aí. Projetos futuros, né? Eu sou capricorniana, então, tipo assim, sou a Capricórnio com ascendente em Capricórnio, minha lua ainda é em Virgem, sou mesmo uma fodida na Terra, assim, eu vivo na Terra, detesto viajar, tá? Ora, mentira, às vezes é necessário também que a gente se desligue desse mundo por alguns momentos. Sim. Mas, enfim, os meus projetos da atualidade, né, que reverberam no meu futuro. Atualmente eu tô com esse livro, que enfim, mostrar aqui pra vocês. É o Me Faço Tempestade para Não Caber em Redemoinho. É um livro muito de processo transitório, assim, eu creio que esse livro também ele é uma gratidão e uma despedida para com Bicha Poética. Né, o ano de 2022 ele é um ano de Oxumaré, no que diz respeito às religiões de matrizes africanas. E Oxumaré é um deus ou uma deusa, não tem uma definição correta de gênero, é uma travesti, que é a deusa da transformação, é a força da transformação, né? Não é à toa que o símbolo de Oxumaré, os símbolos de Oxumaré é um arco-íris, dos 7 tons do arco-íris, e também a cobra que troca de pele, né? Então esse livro ele é uma ajuda para que a PH troque de pele da bicha poética e, enfim, transcenda a outras lógicas de existência, sabe? Massa. Então, esse livro ele é uma gratidão e um processo de transição da bicha poética para a PH,
né? APH Saramo, novo nome artístico, eu tô me apresentando já como APH para que vocês saibam. Mas o meu nome civil, que vai vir ainda, vocês ainda vão saber, por isso me sigam nas redes sociais também, Bicha Poética. Isso aí. E, enfim, tô nesse processo de lançamento do livro, nós estamos gravando. Deu um zoom aqui, porque a gente trocou de aparelho, tá? Mas vai dar certo. Estamos gravando no dia 1º de maio e fazem exatamente 16 ou são 15 dias, não lembro exatamente, que eu fiz o lançamento do livro, que é o meu maior projeto atualmente. Né? Estou com projetos aí também relacionados ao livro, que para além dos lançamentos, né? Eu estou fazendo um processo de alimentação das redes, onde daqui brevemente a gente vai estar fazendo mais um ensaio fotográfico para poder, enfim, divulgar o livro, e o ensaio fotográfico que eu estou entendendo como um projeto assim também de vida, é baseado no livro, então é um ensaio fotográfico que vai seguir a mesma lógica da obra, né? O livro ele é dividido em 3 capítulos, que é o capítulo... Pode sim. Que é o capítulo 1, que é Descolonizando e Poetizando Minhas Raízes, que são com poemas mais sobre negritude. O segundo capítulo é Sobrevivência entre Navalhas Purpurinas e Versos, que são poesias na qual eu me reconheço e me entendo como uma pessoa trans. Na época de escrita do livro eu ainda me reconhecia como uma pessoa não binária, né? Não me via nesse lugar de identidade de gênero feminina. E o último capítulo é sobre o meu processo de transição de escrita também, né? Porque comecei minhas escritas nos slams, com poesias que falam um pouco mais sobre resistências, enfim, pautas sociais, e hoje eu comecei a entender que falar sobre mim também é arte. Então o terceiro capítulo é o Desaguando-me em Poesias, que são poesias que falam sobre amor próprio e sobre autocuidado também, né? Já que autocuidado não foi algo acessível para os corpos como os meus, assim. E dicas para pessoas? E dicas para pessoas LGBTQIA+. Isso. A primeira coisa é leiam, principalmente pessoas LGBTQIA+, para vocês se encontrarem nas escritas delas. Inclusive eu tenho uma dica de livro de poemas muito interessante, que é o Coleção Slam LGBTQIA+, na qual eu faço parte também. Sou a representação cearense desse livro, onde tem 9 poetas de todo o Brasil, espalhados aí em alguns estados, e um poeta que abre o livro, que é o Brandy, que é dos Estados Unidos, que é um poeta gay negro, que fala sobre resistência e sobre a epidemia do HIV, né, nos Estados Unidos. Então é um livro bem interessante para as pessoas LGBTQIA+. Para pessoas LGBTQIA+, no geral, a minha dica é fiquem vivas. Acho que é importante, principalmente nesse atual cenário político que a gente vive, é importante a gente se manter viva e se manter sã. E para as pessoas LGBTQIA+, que são mais, enfim, novinhas, eu diria assim, né? Que estão começando aí nesse processo e vivem na casa dos seus pais, enfim, você sofre violência psicológica, enfim, dentro de casa, que seja uma violência que, querendo ou não, entre aspas, tá com muitas aspas, seja uma violência suportável. Esperem um pouco, vocês completarem os 18 anos, vocês conseguirem um local para se abrigar, ou enfim, um emprego para poder minimamente que se sustentar, para vocês poderem sair da casa dos pais de vocês. Né? Eu poderia ser uma pessoa que diz assim, vão atrás dos sonhos de vocês, ou vão atrás de ser quem vocês são, mas eu também não posso ser hipócrita e enfim, e descuidadosa, no sentido de dizer que é só chutar o balde e o pau da barraca, né, como falam, e viver, né? Não tem como, você precisa minimamente que dormir, comer. Infelizmente, na casa dos nossos pais, mesmo que com aos trancos e barrancos a gente tem. É óbvio que se você sofrer violência física que não dá para suportar, procure uma pessoa que te abrigue. Se for uma pessoa da sua confiança, enfim, que seja próxima a você. Se não, se você mora em alguma cidade que tenha casas de acolhimento a pessoas LGBT, procure esses lugares, procurem forças, procurem pessoas que te apoiem, enfim, te engrandecem, tá? E lembrem-se, vocês são pássaros gigantes e os voos de vocês serão muito altos. É isso.
Massa, PH. Valeu. Agradecer mais uma vez aqui a tua presença aqui no hashtag Conversando com, canal Universos. Sigam a PH nas redes sociais aí, todas elas vão estar na descrição do vídeo. Link, se tiver algum link, vai estar também na descrição do vídeo. É Comprou isso. meu livro? Aquela, né? Comprei um livro de uma travesti. Exatamente. Essa é a mensagem, esse encontro exuístico, Adoro. esse encontro transgênero. Nossa. E não esqueça de deixar o like, que esse vídeo merece demais. Deixar seu comentário, se inscrever no canal, ativar a notificação e trazer mais alguém. É isso. Valeu! Beijos.